Eduardo, o Confessor, foi o último rei anglo-saxão da Casa de Wessex, crescendo durante o período mais turbulento da história inglesa. Sendo o sétimo filho do rei Ethelredo, o despreparado, ele não era destinado ao trono. Porém, a conquista viking da Inglaterra e o extermínio de sua família o tornaram um dos poucos herdeiros restantes da Casa de Wessex, primeiros reis de toda a Inglaterra. Esta é a trágica história de Eduardo, o Confessor, um homem que restauraria o poder de sua casa, mas que, em seu longo e politicamente fraco reinado, daria início a um dos eventos mais marcantes da história inglesa, a invasão normanda e o fim definitivo da cultura anglo-saxã. Esta é a sua história. Eduardo nasceu em 1003, sétimo filho do rei Ethelredo, o Indeciso, com sua segunda esposa Emma da Normandia. Sendo o filho mais novo de Ethelredo, Eduardo tinha pouca expectativa de chegar ao trono. Ele cresceu na riqueza e no privilégio da corte anglo-saxônica de seu pai, protegido do mundo turbulento lá fora. Durante sua formação, a Inglaterra sofreu crescentes invasões vikings lideradas por Sweyn Barba-Furcada, rei da Dinamarca e Noruega, e pelos Jomsvikings, comandados por Thorkel, o Alto. Essas forças vikings atacaram e saquearam o reino sem piedade, deixando devastação por onde passavam. Ethelred, incapaz de unir os exércitos divididos, viu seu reinado vacilar. Em 1013, os vikings dominaram o reino e Sweyn Barba Bifurcada reivindicou o trono inglês. Com apenas 10 anos de idade, Eduardo foi forçado ao exílio na Normandia, uma terra que se tornou um refúgio temporário para a família real anglo-saxônica deslocada. Com Sweyn agora coroado rei, Eduardo, que antes era um jovem príncipe privilegiado, foi reduzido a um simples garoto no exílio, e seu pai um rei sem trono. Contudo, o destino daria uma breve trégua. O reinado de Sweyn provou ser curto e passageiro. Ele morreu após 5 semanas no trono, com cerca de 50 anos. Com a morte do lendário rei viking, os nobres anglo-saxões, ansiosos para restaurar um dos seus, convidaram Ethelred de volta à Inglaterra. O trono foi recuperado e Eduardo mais uma vez viu esperança no horizonte. No entanto, após apenas 3 anos de governo, Ethelred faleceu e com sua morte a Inglaterra foi lançada mais uma vez no caos. O filho de Sweyn, Canuto, lançou outra invasão, determinado a completar o que seu pai havia começado. Após a morte de Ethelred, o meio-irmão de Eduardo, Edmundo Braço de Ferro, foi coroado rei da Inglaterra. Edmundo continuaria a resistência, lutando ferozmente contra as forças vikings de Canuto em uma série de batalhas brutais e sangrentas que se tornaram lendárias na história inglesa. Relatos escandinavos sugerem até que Eduardo, embora não tivesse mais do que 13 anos, lutou ao lado de Edmundo no campo de batalha, embora essa afirmação ainda seja contestada por historiadores. No final das contas, o conflito entre Edmundo e Canuto chegaria a uma conclusão sombria. Os dois homens concordaram em dividir o reino entre eles, compartilhando o título de co-reis. Após suportar várias batalhas exaustivas, Edmundo sucumbiu aos seus ferimentos ou foi assassinado, deixando Canuto como o governante indiscutível da Inglaterra. Mais uma vez, Eduardo foi exilado. Desta vez, o reino estava completamente nas mãos dos vikings. O reinado de Wessex acabou, assim como as esperanças de Eduardo de recuperar seu direito de nascimento. Emma da Normandia, mãe de Eduardo, casou-se com Canuto, conquistador de sua terra natal, e juntos governaram a Inglaterra enquanto Eduardo vivia na obscuridade na Normandia. No mesmo ano, Canuto mandou executar Edwig, último meio-irmão mais velho de Eduardo, agravando ainda mais as feridas que já atormentavam Eduardo. As tragédias implacáveis da juventude de Eduardo, a morte de sua família, a destruição de sua casa e a traição percebida de sua mãe deixariam uma marca em sua alma. Esses eventos tristes e de perda certamente transformaram Eduardo em um homem amargurado e irado. Nos anos finais, ele ficou conhecido pelo temperamento violento
e explosões de fúria, reflexo da dor e luto profundos que carregou por toda a vida. Seus primeiros anos de turbulência, marcados por invasões vikings, exílio e a destruição do legado de sua família, deixaram um homem despedaçado pela dureza do destino. Eduardo viveu muitos anos na corte normanda. Sua mãe, Emma da Normandia, casou-se novamente com Canuto o Grande, o rei viking mais poderoso da época. Eles tiveram 2 filhos, Arda Canuto e Gunilda. O casamento de Emma com Canuto era considerado um de verdadeiro afeto e amor, em forte contraste com seu primeiro casamento com Etelredo, o despreparado, que havia sido motivado unicamente por necessidade política. Canuto, um rei de habilidade e ambição extraordinárias, chegou a dominar não apenas a Inglaterra, mas também a Dinamarca e a Noruega, estabelecendo o Império do Mar do Norte. Com o sucesso do reinado de Canuto, o prestígio de Emma aumentou. As conquistas notáveis de Canuto como o rei viking mais poderoso que já existiu lhe renderam uma glória sem igual, e Emma, como sua rainha, compartilhou desse novo prestígio. Seus filhos com Canuto, especialmente Harthacnut, que foi preparado para assumir os tronos tanto da Inglaterra quanto da Dinamarca, tornaram-se sua maior preocupação. Enquanto isso, Eduardo seguia oculto na Normandia, distante da nova vida grandiosa da mãe. Ele estava, para todos os efeitos, esquecido, uma reflexão tardia na corte da nova família de sua mãe. Não está claro se Emma fez algum esforço para visitar seu filho exilado durante esse período, mas a ausência de tais gestos, somada à sua evidente preferência por seus filhos com Canuto, sem dúvida teria magoado profundamente Eduardo. Com o passar dos anos, Eduardo ficava cada vez mais amargo em relação à mãe. A percepção de Eduardo sobre Emma em seus últimos anos era obscurecida por um sentimento de ressentimento, pois ele se sentia abandonado pela mulher que, antes sua protetora, agora havia voltado seu afeto para sua nova família. Na sua busca por poder e pelo futuro de seu filho Harthacnut, Emma negligenciou Eduardo, deixando-o isolado, um príncipe esquecido em uma terra estrangeira. Canuto governou a Inglaterra de 1016 até sua morte em 1035. Eduardo tinha cerca de 32 anos, quando soube da morte de Canuto na Normandia. Eduardo e seu irmão, Alfredo Etelingo, elaborariam um plano para lançar uma expedição à Inglaterra com um exército de mercenários normandos. Eles buscavam retomar sua terra ancestral e restaurar a Inglaterra ao domínio da Casa de Wessex. Mas o filho mais velho de Canuto, Haroldo Hereford, do primeiro casamento, alegaria que deveria ser o próximo rei da Inglaterra. Ele era o filho mais velho de Canuto, e sua mãe era Elfa de Fu de Northampton, uma nobre de Nortúmbria. Diversos nobres do norte se uniriam a ele. Godwin, o conde de Wessex, um homem que Canuto havia elevado ao poder, era a favor da ascensão de Harthacnut, assim como Emma da Normandia. Mas o Witton argumentou que eles precisavam imediatamente de um regente até que Harthacnut viesse reivindicar o trono. Assim, Haroldo de Hereford foi nomeado regente da Inglaterra, e nas palavras da crônica anglo-saxônica, Harthacnut foi abandonado porque demorou demais na Dinamarca. Assim, Haroldo foi coroado como o novo rei da Inglaterra, com o consentimento do Witton. Mas Haroldo, movido pela ambição, logo tomou para si os tesouros de seu pai, Canuto, o Grande, tirando de Emma da Normandia sua riqueza e poder. As tensões na Inglaterra aumentariam, e Goduíno se viu compelido a mudar de lado. Guilherme de Malmesbury registra que Haroldo, crescendo em força e número, sobrepujou a posição de Goduíno. Eduardo e seu irmão Alfredo Eteling não ligavam para a política inglesa e, ao chegarem à Inglaterra, estavam com uma comitiva de mercenários normandos endurecidos. O propósito deles era claro e inabalável: tomar o trono e restaurar a antiga casa de Wessex. No entanto, várias teorias permanecem sobre a verdadeira motivação por trás de sua ousada expedição. Será que os 2 príncipes foram incentivados por sua mãe, Emma da Normandia,
a recuperar a coroa ou agiram por conta própria, movidos pelo sangue real que corria em suas veias? O Icônium de Aemma afirma que o usurpador arquitetou um plano perverso com seus aliados, pretendendo matar os filhos de Aemma para garantir seu reinado e continuar vivendo em seus pecados. Ele inventou um truque enganoso, forjando uma carta como se fosse da própria rainha, endereçada aos seus filhos que viviam na Normandia. A carta dizia: Aemma, rainha apenas no nome, envia saudações maternas aos seus filhos, Eduardo e Alfredo. Meus queridos filhos, enquanto lamentamos a morte do rei, estou muito preocupada com o futuro de vocês. A cada dia, vocês estão sendo afastados ainda mais do reino que lhes pertence por direito. Eu me pergunto o que vocês planejam fazer, sabendo que sua demora só fortalece o domínio do usurpador sobre o trono. Ele percorre vilarejos e cidades, conquistando aliados com presentes, ameaças e promessas. Ainda assim, o povo preferiria ter um de vocês como governante do que continuar sob o controle dele. Peço que um de vocês venha até mim rapidamente e em segredo, para que eu possa oferecer conselhos sábios e explicar como recuperar sua herança. Por favor, envie uma resposta para mim com um mensageiro sobre o que vocês decidirem. Adeus, filhos amados. Muitos historiadores afirmam que Haroldo Hereford, em sua astúcia, provavelmente mandou forjar a carta para enganar seus rivais. De acordo com o Icônium, Alfredo e Eduardo leram a carta e, em sua inocência, acreditaram na farsa. Eles imprudentemente responderam ao seu pai que um deles iria até ela. Guilherme de Jumièges relata que, no ano de 1036, Eduardo lançaria um ousado ataque a Southampton. Ele conquistou uma vitória decisiva contra os defensores da cidade e retornou à Normandia, com seus navios carregados de despojos. No entanto, essa retirada rápida revelou uma verdade crucial. Eduardo não tinha força nem homens suficientes para desafiar Haroldo. Já Alfredo, seu irmão, era mais ousado. Com sua comitiva normanda, ele se aventurou profundamente na Inglaterra, chegando à antiga cidade de Winchester. Mas os ventos do poder haviam mudado contra ele, com a influência de Aemma enfraquecendo e Goduíno, o poderoso conde de Wessex, sendo agora o verdadeiro poder no sul. O avanço de Alfredo foi logo interceptado. Goduíno, sempre o figura calculista, jurou proteger o jovem Aetheling. Porém, em tempos turbulentos, a lealdade era passageira. De acordo com algumas fontes, Goduíno, percebendo a mudança de sorte, traiu Alfredo e o entregou nas mãos de Haroldo Pé de Lebre. Haroldo ordenou que os mercenários normandos que acompanhavam Alfredo fossem massacrados. O próprio Alfredo foi capturado e levado diante do rei e, em um ato cruel de retaliação, Haroldo decretou que Alfredo fosse enviado a um mosteiro apenas para ser cegado, uma punição tão severa que levou à morte do jovem príncipe. A morte de Alfredo assombraria Eduardo pelo resto de sua vida. O irmão com quem cresceu no exílio foi morto, por isso ele nunca confiaria totalmente no conde Goduíno. Haroldo de Hereford governou a Inglaterra por cerca de 5 anos, até sua morte no ano de 1040. Nesse período, Aemma da Normandia fugiu para a corte do filho Harthacnut e juntos começaram a planejar uma invasão à Inglaterra. Após a morte de Haroldo, Harthacnut foi convidado a retornar à Inglaterra e reivindicar o trono. Nessa época, ele já havia se estabelecido como rei da Dinamarca e agora iria governar tanto a Inglaterra quanto a Dinamarca. No ano de 1041, Harthacnut convidou seu meio-irmão Eduardo para retornar do seu longo exílio na Normandia. A crônica anglo-saxônica relata que Eduardo foi empossado como rei, o que provavelmente lhe deu algum poder e o colocou como herdeiro de Harthacnut, que não tinha esposa nem filhos. Existem várias teorias sobre o motivo de Harthacnut ter convidado Eduardo de volta. Alguns sugerem que Aemma da Normandia, sua mãe, pode ter influenciado a decisão, enquanto outros acham que Harthacnut, supostamente com saúde debilitada, se preparava para o futuro do reino, embora faltem evidências.
Outra possibilidade é que os principais nobres e magnatas, desiludidos com o governo severo de Harthacnut, possam tê-lo pressionado a tomar essa decisão. Apesar dos motivos não serem claros, após 25 anos no exílio, Eduardo finalmente foi trazido de volta à Inglaterra por volta dos 38 anos de idade. Ele retornou à terra onde nasceu, um lugar onde sua família já havia sido toda poderosa. No ano de 1042, Harthacnut participou de um casamento em Lambeth, um evento notável na sociedade anglo-saxônica e anglo-escandinava. O noivo, Tove, o orgulhoso, era um dinamarquês rico e influente na época, e a noiva, Gita, era filha de Osgood Clapper, um grande proprietário de terras em East Anglia. A celebração estava a todo vapor, o salão vibrava com música. Harthacnut ergueu seu cálice para brindar a união. De acordo com a crônica anglo-saxônica, Harthacnut morreu enquanto estava de pé com sua bebida e de repente caiu ao chão com uma convulsão terrível. E aqueles que estavam próximos o seguraram e ele não disse mais nenhuma palavra depois disso. O rei havia sido envenenado. No momento em que esvaziou seu cálice, seu destino foi selado e em um instante ele se contorcia no chão, e apesar dos esforços daqueles que estavam por perto, ele nunca mais pronunciou uma palavra. A especulação foi intensa. Porém, o responsável por esse ato traiçoeiro ainda é um mistério. Sussurros indicavam Eduardo, o confessor, meio-irmão de Harthacnut e o último filho vivo de Ethelredo, o indeciso, e a Emma da Normandia. Eduardo estava prestes a ganhar o trono, sua ambição talvez mascarada por uma aparência de piedade. Mesmo assim, alguns olhares se voltaram para El Godwin, cuja astúcia era igual ao seu poder. Seu papel no envenenamento parecia plausível, considerando sua ascensão rara e forte ligação com outros nobres ingleses. No entanto, a verdadeira identidade do assassino de Harthacnut foi engolida pelas areias do tempo, um segredo tão bem guardado que escapa até mesmo aos historiadores mais diligentes. A morte de Harthacnut marcou um momento crucial na história inglesa, o fim da dinastia e linhagem de Cnut, o Grande, e a restauração da Casa de Wessex. Após a morte repentina de Harthacnut, a Inglaterra se viu em uma encruzilhada. O Witan, a assembleia dos nobres mais poderosos do reino, se reuniu para decidir o futuro do trono. As constantes reivindicações dinamarquesas na era viking influenciavam suas decisões. Em meio a essa incerteza, uma figura mudaria o equilíbrio: Godwin, o mais poderoso dos condes ingleses. Godwin, um mestre da estratégia política, viu uma oportunidade de guiar o destino do reino. Nos conselhos e salões, Godwin defendia com força a escolha de um rei inglês para restaurar o governo local, apelando à identidade e unidade, livres da dominação estrangeira. Seus argumentos persuasivos logo conquistaram os nobres. A linhagem nobre de Eduardo, enraizada tanto nas antigas famílias inglesas quanto nas normandas, surgiu como símbolo de união que o reino precisava. Quando chegou o momento, o Witan escolheu Eduardo para ascender ao trono. As manobras políticas de Godwin não apenas garantiram a coroação de Eduardo, mas também solidificaram seu legado como um formador de reis, cuja influência moldaria o futuro da Inglaterra. Assim, a Inglaterra embarcou em um novo capítulo guiada pela mão firme de Godwin e pelo reinado de Eduardo, o Confessor. Godwin era o jogador político mais experiente do reino e, de longe, o mais rico. Isso prenunciaria os confrontos posteriores entre o rei inexperiente e o formidável conde. Quando Eduardo assumiu o trono, sua posição era instável. O período de domínio viking havia corroído a lealdade à antiga casa de Wessex, deixando Eduardo dependente do apoio dos 3 condes mais poderosos do reino para manter o controle: Siward da Nortúmbria, Leofric da Mércia e Godwin de Wessex. Entre esses homens influentes, era Godwin quem detinha mais poder e comandava o maior respeito. Além disso, embora a riqueza das terras de Eduardo superasse a dos maiores condes,
Ele não tinha uma base de poder real e parece que não tentou construir uma até receber uma carta de Magnus, o bom rei da Noruega e da Dinamarca. De acordo com a saga do rei nórdico, Magnus enviou emissários à Inglaterra com uma mensagem para o rei Eduardo, o Confessor. A carta, selada por Magnus, cumprimentava Eduardo e dizia: "Você deve saber do acordo entre mim e Harthacnut, em que o sobrevivente herdaria todas as terras e o povo do outro. Agora, Harthacnut está morto e eu tomei posse da Dinamarca como minha legítima herança." Antes de morrer, Harthacnut governou tanto a Dinamarca quanto a Inglaterra, então, pelo nosso acordo, agora eu também reivindico a Inglaterra. Peço que você me entregue o reino. Senão, virei com a força da Dinamarca e da Noruega para reivindicá-lo pelas armas, e o destino decidirá quem deve governar. Quando o rei Eduardo leu a carta, ele respondeu firmemente: "É bem sabido por todos neste país que meu pai, o rei Etelredo, era o herdeiro legítimo deste reino tanto pelas leis antigas quanto pelas novas de herança. Após sua morte, meu irmão Edmundo tornou-se rei por ser o primogênito, e eu aceitei isso. Depois de Edmundo, meu padrasto Canuto, o Grande, assumiu o trono, e enquanto ele viveu, não houve oportunidade para mais ninguém reivindicá-lo. Após Canuto, Haroldo governou, e depois Hardy Canuto, que controlava tanto a Inglaterra quanto a Dinamarca. Achando justo ele ter os dois enquanto eu não tinha nenhum. Mas quando Hardy Canuto morreu, o povo da Inglaterra me escolheu como rei. Assumi esse título e fui consagrado como rei e estabeleci minha autoridade, assim como meu pai fez antes de mim. Enquanto eu viver, não abrirei mão da minha coroa. Se o rei Magnus vier com um exército, não levantarei um contra ele. Ele só tomará a Inglaterra quando tirar minha vida." O rei Magnus tinha a reputação de ser um guerreiro e um rei sábio, e era o rei tanto da Dinamarca quanto da Noruega. Uma invasão poderia ter levado à rendição da Inglaterra e à morte de Eduardo. Temendo uma invasão, Eduardo assumiu o comando da frota em Sandwich. No entanto, Magnus nunca invadiu e morreu jovem no ano de 1047, com apenas 23 anos de idade. No ano de 1043, com o apoio firme dos condes mais poderosos da Inglaterra, Eduardo tomou uma medida decisiva e implacável para consolidar sua autoridade ao se voltar contra sua própria mãe. A fúria de Eduardo foi direcionada diretamente à mulher que o havia abandonado por um quarto de século, deixando-o exilado na Normandia. A crônica anglo-saxônica registra que Eduardo, em um ato de profunda traição, ordenou a confiscação de todas as terras de sua mãe, juntamente com suas vastas riquezas em ouro e prata e outros tesouros incontáveis. Famoso por seus acessos de raiva, esse ato cruel pode ter sido causado por um surto de fúria. Tomar para si a riqueza pessoal de sua própria mãe foi, de fato, uma decisão extraordinária, que pode parecer ilógica, até mesmo incompreensível. No entanto, no contexto da juventude tumultuada de Eduardo e das profundas feridas deixadas por seu abandono, as ações parecem menos estranhas. Elas refletem a relação complexa e dolorosa entre um filho que sofreu traição e um rei determinado a afirmar sua dominância, não importando o custo. A biografia em latim do rei Eduardo afirmava que ele era uma figura muito apropriada de homem, de altura excepcional, e distinguido por seus cabelos e barba brancos como leite, rosto cheio e bochechas rosadas, mãos finas e brancas e dedos longos e translúcidos. Em todo o resto do seu corpo, ele era uma pessoa real sem defeitos, agradável, mas sempre digno. Ele andava com os olhos baixos, sendo extremamente afável com todos. Se alguma razão despertasse seu temperamento, ele parecia tão terrível quanto um leão, mas nunca revelava sua raiva com palavras ásperas. Essa descrição de Eduardo parece bastante adequada, capturando tanto sua natureza melancólica, refletida em seus olhos baixos, quanto seu temperamento explosivo, comparando-o ao de um leão
uma comparação precisa com sua personalidade volátil e feroz, moldada por uma vida de tragédias. A aliança entre Eduardo e Godwin chegou ao auge em 1045 com o casamento de Eduardo e Edith, filha de Godwin. Essa união não foi apenas um laço matrimonial, mas uma aliança consolidando a posição de Godwin como principal conselheiro e confidente do rei. Durante esse período, Godwin ofereceu conselhos e orientação a Eduardo, ajudando-o a lidar com as complexidades de governar um reino diverso e frequentemente turbulento. De origens humildes, Godwin havia forjado uma casa nobre, que também se tornou a mais poderosa do reino. Ele governava Wessex, a terra mais rica do reino. A família Godwin agora possuía 3 condados, pois Eduardo concedeu East Anglia a Harold e o sul da Mércia ao filho mais velho, Sweyn. Só o norte da Mércia e a Nortúmbria estavam em outras mãos. Além disso, com Edith como rainha, a influência da família Godwin infiltrou-se em todos os cantos do reino. Além disso, Eduardo, tendo retornado recentemente à Inglaterra como um meio-normando estranho, sem experiência na política inglesa ou em qualquer tipo de liderança, uma luta pelo poder começaria agora entre o formidável conde e o rei inexperiente. Dizia-se que Godwin, mais do que qualquer outro, detinha as rédeas do reino. O rei Eduardo parecia satisfeito em deixar Godwin e sua poderosa casa administrar o reino, uma tarefa que eles desempenhavam com notável justiça e habilidade. Esse arranjo permitia que Eduardo se dedicasse a interesses próprios, muitos deles originados em seus anos na Normandia. Entre seus amigos mais próximos estava o conde Eustácio de Bolonha. Em um dia fatídico, após visitar o rei, Eustácio e sua comitiva partiram para retornar à Normandia, passando por Dover no caminho. Os normandos, cheios de sentimento de direito, entraram na cidade e exigiram hospedagem. Um morador local, cansado desses estrangeiros armados, recusou-lhes a entrada. Em retaliação, os normandos atacaram, ferindo o morador e provocando um confronto violento. A briga rapidamente se agravou, causando quase 40 mortes, muitos deles normandos. Enfurecido, Conde Eustácio correu de volta para seu amigo rei Eduardo, exigindo represálias pela afronta. O rei, indignado por seu grande amigo ter sido atacado, imediatamente convocou Goduíno, insistindo que a cidade situada dentro do condado de Goduíno fosse severamente punida. Goduíno, sempre a voz da razão, respondeu que a justiça do rei não poderia ser feita sem uma devida audiência do caso. Essa resposta ponderada só aumentou a raiva de Eduardo e, em um episódio raro, Eduardo entrou em uma famosa fúria cega, tornando-se impermeável à razão. Incentivado por seus conselheiros normandos, Eduardo culpou Goduíno pelo assassinato de seu irmão Alfredo, uma acusação da qual Witton já o havia absolvido. Essa nova acusação, apesar da absolvição anterior de Goduíno, intensificou a tensão entre o rei e seu conde mais poderoso, preparando o cenário para um confronto dramático. Nesse clima volátil, o reino estava à beira do caos. Goduíno, o homem mais poderoso da Inglaterra, sabia que já não era mais bem-vindo na corte. O rei Eduardo, consumido pela raiva e ressentimento, havia se cansado da dominação da família Goduíno, ciente de que eles eram os verdadeiros governantes da Inglaterra. Diante da fúria cega do rei e de acusações infundadas, Goduíno agiu rapidamente. Chamando seus filhos, ele deu a ordem para reunir um exército. Ele reuniria os homens de Wessex, enquanto Haroldo convocaria as forças da Anglia Oriental. Os outros filhos também foram enviados para reunir seguidores leais de todo o país, com todo o reino respondendo ao chamado da casa de Godwin. Enquanto isso, Eduardo fortaleceu sua posição e reuniu apoiadores. Ao seu lado estavam os normandos, habilidosos em batalha e renomados por suas armaduras. Além disso, Eduardo garantiu a aliança dos condes ingleses Leofrico da Mércia e Siward da Nortúmbria. Esses condes
talvez ansiosos para ver seu rival da casa de Goduíno humilhado, prometeram seu apoio ao rei. Os homens de Wessex, endurecidos por anos de serviço sob seu conde, prepararam-se para a batalha. O rei Eduardo logo foi informado de que Goduíno e seu exército armado estavam a caminho. O formidável conde, não se deixando intimidar pela ira do rei, exigiu a chance de refutar as acusações do assassinato de Alfredo e buscou levar Eustácio a julgamento pela violência em Dover. Eduardo, percebendo a gravidade da situação, ganhou tempo e convocou os condes do norte. O grito de traição ecoou pela corte e a resposta foi imediata. Os condes do norte, com suas disputas locais, marcharam ao sul para enfrentar Goduíno. O cenário estava preparado para a guerra civil e uma reunião crucial foi marcada para acontecer em Londres a fim de resolver a crise. Quando o exército de Goduíno se aproximou da capital, eles se encontraram cara a cara com seu rei. Apesar da lealdade a Goduíno, a visão de Eduardo, seu soberano, causou hesitação entre as fileiras. Com medo das consequências da confiscação de terras e da ira da igreja, muitos soldados de Goduíno começaram a se dispersar. Aproveitando o momento, Eduardo declarou que Goduíno e seu filho Haroldo deveriam se apresentar diante do trono. Goduíno, desconfiado de uma armadilha, buscou garantias para sua segurança, mas Eduardo permaneceu inflexível e não ofereceu nenhuma. Encurralado e superado, Goduíno enfrentou uma escolha impossível: render-se e arriscar a própria vida ou manter-se firme e mergulhar o reino na guerra. Percebendo a futilidade da resistência, Goduíno se preparou para o exílio. No início de outubro, Goduíno e seus filhos foram declarados fora da lei e receberam 5 dias para deixar a Inglaterra. Os homens de Dover, que haviam provocado o conflito inicial, ficaram impunes. Goduíno, acompanhado por sua esposa Gita e seus filhos Tostig e Gert, fugiu para Flandres. Haroldo e Leofwine zarpariam para a fortaleza nórdica de Dublin, buscando refúgio entre os guerreiros vikings. Enquanto isso, Edith, a rainha, filha de Goduíno, foi enviada para um convento e despojada de todas as suas posses reais, um lembrete severo da autoridade absoluta do rei. Assim, a outrora poderosa casa de Goduíno foi dispersa, seu poder quebrado, sua influência diminuída. O movimento calculado de Eduardo não apenas neutralizou seu maior rival, mas também reafirmou seu controle sobre o reino. A sombra da ambição de Goduíno se dissipou, deixando Eduardo governar sem oposição, com seu trono seguro. Por enquanto. Isso não duraria. As notícias das ações implacáveis do rei se espalharam rapidamente, provocando dissidência em todo o reino. A opinião pública se voltou contra Eduardo, alimentada pela indignação do povo. Os ingleses, privados dos 2 direitos fundamentais que mais prezavam, o direito de viver em paz em seus lares e a proteção da lei, começaram a perder a paciência. O povo reverenciava Goduíno, lembrando dele como o conde firme que defendeu a paz e a justiça por décadas. Sob sua liderança, o reino prosperou e a justiça era acessível a todos. Em forte contraste, o rei Eduardo, escravizado pela influência de seus aliados normandos, parecia indiferente às necessidades de seus próprios súditos. Ele favorecia os interesses de seus amigos normandos em detrimento do bem-estar do povo inglês, uma traição que não passou despercebida. Relatos da traição de Eduardo ecoavam por vilarejos e cidades, despertando memórias de dias melhores sob o governo de Goduíno. Os murmúrios de descontentamento cresceram e viraram clamores por justiça. Eles não podiam mais tolerar um rei que lhes virou as costas, priorizando interesses estrangeiros e abandonando justamente o povo que jurou proteger. Enquanto isso, na Flandres, Goduín, com suas vastas hordas de ouro, estava reunindo um exército de mercenários, determinado a voltar para a Inglaterra e desafiar o rei. No ano de 1052, Goduín tomou uma atitude ousada, desembarcando na ilha de Wight para avaliar a lealdade dos homens de Wessex.
Esses homens, que conheciam Goduíne como seu senhor há mais de 30 anos, lembravam-se de seu governo justo e equilibrado. Com um sentimento de nostalgia e lealdade, eles se uniram ao seu lado, oferecendo apoio e suprimentos. Pouco depois do retorno triunfante de Goduíne à ilha de Wight, seus filhos Haroldo e Leofuino zarparam de Dublin com 9 navios, juntando-se ao exército cada vez maior de seu pai. Em uma tentativa desesperada de conseguir apoio, Eduardo convocou os condes do reino, mas os mais poderosos entre eles, Leofrico da Mércia e Siwardo da Nortúmbria, perceberam a mudança de opinião e escolheram não comparecer. O rei se viu isolado, em desvantagem numérica e privado do apoio dos mais poderosos senhores da Inglaterra. Godwino e seus filhos foram para Londres, onde sua reputação e carisma logo conquistaram os londrinos. O apoio deles aumentou suas fileiras, somando-se à força formidável que agora se opunha ao rei. Sob a ponte de Londres, as forças de Godwino desembarcaram e enfrentaram o exército de Eduardo do outro lado do Tâmisa, como em 1051, o ar estava tenso sob a ameaça de derramamento de sangue. Eduardo, apesar de estar disposto a lutar, foi influenciado por seus conselheiros temerosos, ciente da fúria e da influência de Godwino. Uma trégua foi feita e uma reunião de Wheaton foi convocada para decidir o destino da Inglaterra. O Wheaton, agora com Leofrico e Sivardo, se reuniu para deliberar. Godwino ficou diante da Assembleia, jurando solenemente que não teve participação na morte de Alfredo Etelingo e que sua família não abrigava nenhuma intenção traiçoeira. O Wheaton e o rei relutante aceitaram seu juramento. A família Godwino foi restaurada às suas terras e posições, um acontecimento que afetou profundamente o equilíbrio de poder. Foi feito um acordo de que, após a morte de Godwino, seu filho Harold herdaria o condado de Wessex. O Wheaton concluiu que a crise de 1051 foi alimentada por maus conselheiros que influenciaram o rei a tomar decisões desastrosas. Consequentemente, todos os favoritos normandos de Eduardo na corte foram banidos. Godwin superou o rei com sua habilidade política magistral. Eduardo, humilhado e derrotado, nunca mais desafiaria a autoridade de Godwin. A família Godwin mais uma vez governava a Inglaterra, sua influência inquestionável. Porém, o triunfo de Godwin duraria pouco, pois o destino era sempre imprevisível. Apenas um ano após o retorno triunfante de Godwin do exílio, no ano de 1053, ele morreu repentinamente após desmaiar em um banquete real em Winchester. Relatos contemporâneos indicaram que ele morreu de uma doença súbita, possivelmente um derrame. Após Godwin, seu filho Haroldo tornou-se conde de Wessex, e Elfgar, filho do conde da Mércia, recebeu o antigo título de Haroldo, conde da Anglia Oriental. O filho mais velho de Godwin, Sueno, não pôde reivindicar títulos porque faleceu em setembro de 1052 durante seu retorno de uma peregrinação a Jerusalém. Nos anos seguintes, vários condados ficaram vagos e foram concedidos aos irmãos mais novos de Haroldo, consolidando ainda mais o poder da família. Em 1055, Siward, conde da Nortúmbria, morreu e foi sucedido por Tostig, irmão mais novo de Haroldo. Em 1057, o conde da Mércia morreu e seu filho Elfgar o sucedeu, deixando a Anglia Oriental disponível. Uma forma reduzida desse condado foi concedida a outro dos irmãos de Haroldo, Geert, enquanto os condados de Essex, Hertfordshire, Buckinghamshire, Middlesex, Surrey e Kent foram reunidos em um novo condado para outro dos irmãos mais novos de Haroldo, Leofwine. Assim, sob o reinado de Eduardo, o Confessor, a família Godwin passou a dominar quase toda a Inglaterra, com exceção da Mércia. Nessa época, o rei Eduardo estava em grande parte satisfeito em deixar o governo efetivo do reino nas mãos capazes de seus poderosos condes. O alcance do poder de Eduardo é questionado pelos historiadores.
Em fontes contemporâneas, como a Crônica Anglo-Saxônica, os Godwinson faziam guerra contra o país de Gales e lançavam outras expedições militares por iniciativa própria. Somente João de Worcester, escrevendo quase um século depois, é que insere no relato da crônica a frase por ordem do rei. Isso reflete a autoridade dos Godwinson na Inglaterra e que eles de fato governavam o país. De novo, Eduardo era rei só no nome. Em outubro do ano de 1065, enquanto caçava com o rei Eduardo, o irmão de Haroldo, Tostig, o conde da Nortúmbria, enfrentou uma rebelião repentina em suas próprias terras. Seus Teggins, insatisfeitos com seu governo, que consideravam opressor, se rebelaram contra ele, matando 200 de seus seguidores. Eles rapidamente elegeram Morcar, o irmão de Edwino da Mércia, como o novo conde. Tostig era o favorito tanto do rei quanto da rainha, que insistiram para que a rebelião fosse esmagada. Apesar de seus laços com a família real, nem seu irmão Haroldo, nem outros apoiadores se juntaram à causa de Tostig. Diante dessa traição, Eduardo foi obrigado a banir Tostig da Inglaterra, uma ação que desencadearia eventos que mais tarde se mostrariam catastróficos. Durante os 24 anos de reinado de Eduardo, o Confessor, ele não teve filhos com a rainha Edith, encerrando a linha direta de Wessex. Mesmo assim, o legado da casa de Wessex ficou à sombra. Edmundo Braço de Ferro, o irmão mais velho de Eduardo, teve filhos antes de morrer. Quando ele morreu, eles foram secretamente enviados para a Europa, provavelmente para salvá-los da execução. Entre eles havia um filho sobrevivente chamado Eduardo, mais tarde conhecido como Eduardo, o Exilado. Ao saber que o exilado ainda estava vivo, Eduardo, o Confessor, o convocou de volta à Inglaterra em 1056, com a esperança de torná-lo seu herdeiro. Eduardo, o Exilado, era a última esperança para uma sucessão tranquila e incontestada à Casa Real Saxônica. O Exilado, junto com sua esposa e filhos, finalmente retornou à Inglaterra no ano de 1057, mas tragicamente, o Exilado morreu apenas alguns dias depois, em 19 de abril, sem jamais conhecer seu primo, o rei. Essa morte repentina há muito tempo deixa os historiadores intrigados. Uma teoria predominante, especialmente favorecida por historiadores normandos, é que Eduardo sempre teve a intenção de que Guilherme o Conquistador fosse seu sucessor. Tendo passado 25 anos na Normandia e sendo primo de primeiro grau de Guilherme, havia um forte laço de sangue entre eles. Acredita-se que Guilherme possa ter visitado Eduardo durante o exílio de Godwin e que Eduardo possa ter prometido a ele o trono. No entanto, a sinceridade dessa promessa é debatida, já que muitos historiadores questionam se Eduardo realmente pretendia cumpri-la ou se mudou de ideia depois. Além disso, Guilherme havia capturado Haroldo Godwinson, o homem mais poderoso da Inglaterra, e o forçou a jurar apoiar sua reivindicação ao trono inglês. Embora a natureza desse juramento permaneça incerta, é provável que Haroldo tenha sido forçado a jurá-lo sob coação. Eduardo, o Exilado, tinha um filho chamado Edgar Eteling, que teria 14 anos de idade no ano de 1066. Edgar, mesmo sendo criança, era o último herdeiro masculino da linhagem de Wessex e legítimo pretendente ao trono pela lei inglesa, embora Eduardo nunca o tenha nomeado formalmente antes de morrer. Em 1066, quando Eduardo, o Confessor, estava à beira da morte, ainda não tinha definido sua preferência para a sucessão. Antes de morrer, no entanto, ele confiou o reino à proteção de Haroldo, seu mais poderoso conde e o homem mais formidável da Inglaterra. A falha de Eduardo em designar um sucessor claro criou um perigoso vácuo de poder. Essa incerteza acabaria desencadeando a maior convulsão da história inglesa, marcando o fim da Casa de Wessex e o declínio da cultura anglo-saxônica. A decisão de Eduardo de banir Tostig da Inglaterra daria início a uma série de eventos que mudariam dramaticamente o futuro do reino.
Tostig, antes um conde leal, foi exilado após governar de forma opressora na Nortúmbria e causar uma rebelião. Com seu poder tirado, Tostig buscou vingança, recorrendo a Haroldo Hardrada, o lendário rei viking da Noruega, para ajudá-lo a recuperar seu título. Haroldo Hardrada era um guerreiro temido, com a reputação de ser um dos reis mais formidáveis da história viking, e atendeu ao chamado de Tostig, trazendo consigo uma poderosa frota para invadir a Inglaterra. Em setembro de 1066, as forças de Haroldo Hardrada derrotaram decisivamente o exército inglês na Batalha de Fulford, vencendo os Condes do Norte. Mas seu triunfo seria breve. 5 dias depois, na Batalha de Stamford Bridge, Haroldo Godwinson, novo rei inglês, enfrentou o exército de Haroldo Hardrada em um confronto lendário. Apesar da habilidade de Hardrada, as forças de Haroldo conseguiram garantir uma vitória esmagadora, encerrando a ameaça viking na Inglaterra. Porém, a vitória foi agridoce, pois o exército de Haroldo, exausto após a feroz batalha, agora enfrentava outra invasão do sul. Enquanto Haroldo celebrava seu triunfo em Stamford Bridge, Guilherme da Normandia, que há muito nutria aspirações pelo trono inglês, estava se preparando para cruzar o canal. Com seu exército de normandos e aliados, Guilherme chegou à Inglaterra no fim de setembro de 1066. A decisiva Batalha de Hastings logo se seguiu, um dos momentos mais marcantes da história inglesa. Haroldo, exausto de sua recente batalha contra Hardrada, enfrentou as forças de Guilherme em Hastings. Em uma batalha feroz, o exército de Haroldo foi derrotado e Haroldo morreu. A vitória de Guilherme em Hastings marcou o fim do domínio anglo-saxão na Inglaterra e o início da conquista normanda. O reinado de Guilherme foi marcante. Ele buscou solidificar seu controle sobre a terra, construindo uma vasta rede de castelos e fortificações. Ele criou uma nova aristocracia normanda, trocando a nobreza anglo-saxônica por seus seguidores. O modo de vida tradicional anglo-saxão foi lentamente erodido, sendo substituído pelos costumes e pela língua dos normandos. Isso marcou o fim de uma era, já que a cultura anglo-saxônica foi gradualmente absorvida pelo mundo normando. Por uma reviravolta do destino, Eduardo, o Confessor, o homem cujo reinado viu a Inglaterra vacilar politicamente, seria canonizado pela Igreja Inglesa no ano de 1161. Eduardo, mesmo com seus acessos de raiva e amor pela caça, foi o único monarca inglês canonizado. Sua canonização foi considerada por muitos historiadores como um movimento político, uma forma de elevar a santidade de seu reinado, especialmente dadas as circunstâncias de seu casamento sem filhos com Edith. Alguns acreditam que Edith encomendou a biografia do rei Eduardo não apenas para glorificar seu marido, mas também para absolvê-la de qualquer culpa pela falta de herdeiros. Ao retratar Eduardo como um santo que renunciou aos desejos mundanos, incluindo o leito conjugal, ela poderia evitar a responsabilidade pelo fracasso da linhagem real inglesa. Apesar dessa elevação religiosa, o legado de Eduardo, o Confessor, é repleto de controvérsias. Sua incapacidade de garantir uma sucessão clara e seu fracasso em agir de forma decisiva no cenário político da Inglaterra acabaram levando à queda da Casa de Wessex. O reinado de Eduardo preparou o terreno para a conquista normanda, um ponto de virada na história inglesa que transformou o reino para sempre. De garoto traumatizado a rei politicamente fraco, as decisões de Eduardo, sobretudo nos anos antes de sua morte, contribuíram diretamente para a derrota da Inglaterra em Hastings. Na minha opinião, a queda da Casa de Wessex e o consequente fim da Inglaterra anglo-saxônica podem ser atribuídos diretamente a Eduardo. Agradeço muito a todos os meus membros. A contribuição de vocês é valiosa para a continuidade do canal, e eu agradeço imensamente a todos vocês. Um agradecimento especial ao John Sides. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou,
Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. E eu vejo todos vocês na próxima semana para mais um Perfis Históricos.